Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Francisco mais uma vez. Nós estamos aqui, para nos reunir com o mesmo propósito de exercitarmos, a nossa fé. É esse o propósito da Academia Bíblica da Fé. E eu tenho certeza que nós temos crescido, nesse tempo de pandemia. E eu quero te encorajar, a não perder, nenhuma aula. Por enquanto, nós estamos aí cumprindo o decreto e as nossas aulas estão sendo de maneira virtual, mas muito em breve nós voltaremos, a ter nossas aulas aí no modo presencial, como de costume. Então não deixe de participar, amém? Faça parte, amém? Se você souber de alguém que participa presencialmente, que ainda não está neste grupo, venha comunicar aos irmãos para que nós estejamos aí alinhados, e não perquemos nenhum momento de aprendizado, amém? Então que o Senhor possa nos dar graça, nos dar sabedoria, amém? Vamos lá, quem aí está animado para essa aula de hoje? Eu estou muito animado, tenho certeza que os irmãos também. E hoje, nós vamos ter aula dupla, Semana passada, em detrimento da cirurgia da minha esposa, nós não pudemos enviar, a nossa aula, mas esta semana, nós vamos fazer aí 2 em 1, porque nós vamos falar das 2 epístolas de Paulo a Timóteo, e tenho certeza que seremos muito edificados, amém? Vamos orar, feche seus olhos. Nesse instante, ore ao Senhor, amém? Querido Deus, nós aqui estamos diante da Tua presença, nesta noite, ó Deus, abençoado do Senhor, onde podemos, Pai, aprender um pouco mais de Ti, onde nós podemos, Senhor, nos achegar à Tua presença, assim como o Senhor nos instrui, e eu tenho certeza que esta noite será uma noite marcante, porque o Senhor tem muito a nos ensinar. Por isso, Espírito Santo, aquele que revela a palavra, aquele que dirige todas as coisas, tome total direção deste estudo, tome total direção deste momento de reflexão, deste momento de aprendizado, que o Senhor esteja nos conduzindo, nos direcionando, a mim como pastor, como pregador da palavra, discernimento vindo do alto, para que nós possamos romper aprendendo mais e mais de Ti. Senhor, eu Te louvo pela vida dos meus irmãos, peço que o Senhor os alcance agora com a Tua graça, com o Teu amor, e venha, Senhor, trazendo força àquele que está cansado, ó Deus, venha trazendo ânimo àquele que está desanimado, e que o Senhor, ó Deus, esteja sendo para todo sempre a suficiência da nossa vida. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Continua conosco nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Como dito, nós já estamos aí, caminhando há algum tempo neste panorama bíblico do Novo Testamento. Para que os irmãos entendam, nós estamos aqui não sendo exaustivo, naquilo que condiz todos os livros, mas estamos fazendo um bom estudo, do contexto, do que envolve cada um dos documentos, cada um dos livros do Novo Testamento. Então é muito importante que nós estejamos aí prestando atenção naquilo que tem sido passado, e com certeza isso aqui é só o início para que eu e você possamos ter ainda mais oportunidade de buscar conhecimentos. Amém? Então vamos lá. Hoje, como eu disse, nós vamos estar tratando das 2 epístolas de Paulo a Timóteo. Vamos primeiramente falar da primeira epístola, e eu tenho certeza que eu e você vamos aprender muito. Então, para que eu e você entendamos o alvo dessa lição, o alvo desta noite, é que nós venhamos verdadeiramente entender quem é Timóteo, qual o propósito dessa epístola, por que nós estudamos algumas epístolas de Paulo, e você vai ver que há uma certa diferença nessa epístola. Você vai entender por que
né, que Paulo remete, né? As epístolas que nós estudamos por último eram epístolas eclesiásticas, ou seja, epístolas direcionadas às igrejas. Então, nós vemos ali Romanos, né, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, né, Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Então, a gente já viu Filipenses, né? Então, a gente viu todas essas cartas, essas epístolas do apóstolo Paulo, esses escritos do apóstolo Paulo, que foi remetido às igrejas, né? E aí a gente viu que estas cartas, né, chamadas de epístolas eclesiásticas, elas vêm com um contexto e um direcionamento para as igrejas, não só para as igrejas daquele tempo, não só para os acontecimentos nas igrejas daquele tempo, mas justamente para ser um modelo para a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, queridos, é formada de pessoas, e onde nós, né, reunimos pessoas, pode surgir dificuldades, são culturas diferentes, são pensamentos diferentes, e ali o apóstolo Paulo lida com isso, né, e trabalha, né, toda a problemática, né, de cada igreja. Ora havia igrejas que eram idólatras, ora havia igrejas que tinham problemas de comportamento. Então a gente vê o apóstolo Paulo tratando isso, né, com muita seriedade. E é por isso que o apóstolo Paulo é alguém que certamente, né, foi uma pessoa muito didática ao direcionar, ao conduzir, né, cada um dos seus discípulos, cada uma das igrejas, né, que estão aí para cumprir o propósito de Cristo nessa terra. Amém? Então hoje, eu e você precisamos saber de 3 pontos principais aqui. Primeiro, saber, né, e entender, aprender sobre os vários elementos que compõem uma igreja. Lembra que eu mandei para vocês uma imagem, né, e disse que era só aquecimento para essa aula de hoje. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, você vai entender muita coisa hoje. Então, aqui nós vamos, né, primeiramente aprender sobre esses elementos, né, os elementos que compõem uma igreja. Eu mandei uma imagem da nossa igreja para vocês lá no grupo, e nessa imagem, né, eu mandei e perguntei o que é essa imagem, né? E aí muitas pessoas foram colocando várias coisas, um lugar de amor, um lugar de comunhão. Isso é bênção, né? Mas eu queria saber o que era, né? E a gente precisa aprender um pouco, né, a entender o que eu estava perguntando ali. Então, o que é? É uma igreja, né? E o que é a igreja? Né? Qual o propósito? Né? Então, primeiro eu perguntei o que aquela figura representava, né? Então, ela representa o que? A igreja. Por que vocês acham que isso é uma igreja? E muitos ali responderam, porque é um lugar de oração, porque é um lugar onde nós reunimos para buscar o Senhor. E aí eu fiz a terceira pergunta: por que, né, que essas características são as características de uma igreja? E aí todos ali responderam também. E por fim, eu fiz uma quarta pergunta que diz assim: esse prédio poderia ser usado para outra coisa além de hospedar uma igreja? E os irmãos responderam: sim, pastor, pode sim, porque a igreja não é feita de tijolos, a igreja não é feita, né, de paredes simplesmente, mas são de pessoas. E essa é a realidade. E é isso que o Senhor deseja, né, nos direcionar nessa noite. Então, primeiro, nós precisamos saber isso, né, saber dos elementos que compõem a igreja. Depois, nos conscientizar da responsabilidade como cristãos, né, dentro dessa comunidade, dentro deste grupo, né, com a nossa igreja. E terceiro, nós precisamos entender que nós precisamos fazer parte, nós precisamos participar da igreja, né, de forma pessoal, através das nossas ações, a fim
de estar abençoando outras vidas. Então, por que eu e você fomos chamados para estar na igreja? Não simplesmente para estar num lugar, não simplesmente para fazer parte de uma organização religiosa. Então, a igreja não é isso, a igreja não é uma organização religiosa, eu falei isso essa semana. Por quê, amados? Porque a igreja é o corpo de Cristo, porque a igreja é formada de pessoas. Eu sou parte dessa igreja, você é parte dessa igreja. Cada um de nós aqui somos tijolinhos que forma a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor, ela não é feita simplesmente de tijolos, ela não é feita simplesmente de paredes, de equipamentos. A igreja do Senhor, ela precisa de tudo isso, mas ela não é isso. Nós precisamos do equipamento, nós precisamos de um lugar para nos reunir. E isso é algo que você vai ver a importância aqui também, nós vamos aprender bastante. E por que eu estou dizendo isso, amados? Porque essa epístola, né, do apóstolo Paulo a Timóteo é sim uma epístola que vem trazer para mim e para você um manual prático de como é a vida ministerial, né? Principalmente da vida do pastor. Vocês vão identificar aqui como é importante nós conhecermos aquilo que o Senhor espera de nós enquanto igreja, nos nossos ministérios. Não só do pastoreio, né? Mas nós estaremos vendo também como nós devemos remeter isso também aos nossos ministérios. E você vai entender por quê daqui a pouco. Então, essa epístola, né, de Paulo a Timóteo é considerada, né, em um outro grupo de epístolas que nós aprendemos lá na nossa aula, né, quando nós falamos sobre o início, né, as epístolas no livro de Atos. Então, nós falamos ali também na introdução, né, acerca de como subdivide os livros. E aí a gente já passou pelos evangelhos, já passamos pelo livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, e agora, né, já passamos pelas epístolas de Paulo, né, eclesiásticas. E hoje nós vamos entrar, né, aí nas epístolas de Paulo, tá, pastorais, direcionada, né, a pastores, direcionada a líderes, tá bom? Então é muito importante que você preste bastante atenção naquilo que nós estaremos falando. Como a gente sempre faz, vou estar enviando para vocês aí, né? Nós temos a nossa visão panorâmica. Então essa epístola faz parte deste grupo, epístolas pastorais. O autor é o próprio apóstolo Paulo, né? A datação dessa epístola é de 61 a 65 depois de Cristo. O local em que essa epístola foi escrita foi na Macedônia, entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que ali, né, quando o apóstolo Paulo é liberto da sua primeira prisão, ele tem algumas viagens, né, e essa viagem ele está na Macedônia, né. Alguns acreditam que essa epístola foi escrita de Filipos, né? Mas nós precisamos entender que a Macedônia era uma região, então não estamos falando de uma cidade, estamos falando de uma região, como se fosse um estado, né? E Filipos fazia parte da Macedônia. Então, alguns, né, teólogos, né, direcionam esse entendimento. O alvo dessa epístola é o apóstolo, o pastor Timóteo, o jovem Timóteo, e com certeza, né, um grande instrumento do Senhor, né, em Éfeso, tá bom? E a expressão que nós vamos mais ouvir, né, nessa epístola aqui, nessa primeira epístola a Timóteo, é exatamente procedimento, ou seja, um manual prático mesmo. Então, se eu resumisse, né, o que seria essa primeira epístola aqui de Paulo, né, se a gente concatenasse aí o que poderia, como a gente poderia
nominar essa epístola, seria a epístola do manual prático, né, do pastor, a epístola do manual prático do líder de ministério, a epístola, né, do manual prático de todo cristão. Essa é a realidade. Porque cada um de nós fomos chamados para cumprir sim um chamado ministerial. Não é por termos ou não termos um cargo. Né? A pessoa que ela é um pastor, ela é pastor antes de receber o cargo. Né? A pessoa que ela desenvolve, seja lá qual for o seu ministério na igreja, ele já desenvolve de todo o seu coração antes mesmo que esse cargo seja lhe outorgado, né, atribuído. Então é importante, né, nós sabermos disso. Vamos ao contexto? Então, primeiramente, é interessante nós entendermos, né, como se deu, né, esse direcionamento ao apóstolo Paulo, né, a Timóteo. Né. Nós vamos ver que na primeira viagem missionária de Paulo ele vai visitar, né, Listra, né, onde ali a gente observa, né, que Timóteo foi possivelmente convertido, né, durante essa primeira passagem de Paulo por Listra, né, porque a palavra do Senhor nos diz que ele tinha sido instruído desde a infância, ou seja, através, né, da sua mãe e também da sua avó. Por quê? Porque as duas eram judias. Então Timóteo era um menino judeu, filho de mãe judia e de pai grego. Né? Nós vamos ver isso relatado ali em Atos. Depois, mais tarde, né, o apóstolo Paulo vai passar novamente, né, numa segunda visita, e a gente sabe que na primeira viagem missionária de Paulo, né, Paulo e Barnabé levam João Marcos volta, né, para Antioquia, de onde eles saíram, e Paulo e Barnabé continuam a viagem, e quando eles retornam, né, e tomam a decisão de ir numa segunda viagem missionária, a gente vai ver lá no livro de Atos que há até um desentendimento entre Paulo e Barnabé, do qual eles não, né, entram em um consenso se levaria ou se não levaria João Marcos. Né? Então, quando nós olhamos para aquilo ali, a gente vê, né, o apóstolo Paulo escolhendo, né, então outra pessoa, né, para ir com ele, que é Silas. Nós vamos ver o apóstolo Paulo escolhendo um outro companheiro de viagem, e Barnabé parte então com João Marcos. Então parte-se ali duas frentes de trabalho missionário para propagar, né, a salvação de Cristo. E nós vamos ver que essa segunda viagem missionária, quando Paulo e Silas, né, passam novamente, né, pela região, eles então escolhem, né, Timóteo, né, para serem os seus ajudantes na viagem. E depois nós vamos ver que depois que Paulo é liberto da prisão em Roma, da sua primeira prisão, então ele deixa, né, Timóteo em Éfeso como um pastor para direcionar aquela igreja, uma igreja que havia sido plantada ali, né, possivelmente por um dos apóstolos, né, alguns acreditam que pelo apóstolo Pedro. Então nós vemos, né, que havia ali uma igreja, né, naquele lugar. Éfeso, como a gente já estudou, era uma cidade muito importante, né? Então ali foi deixado, né, Timóteo para pastorear, direcionar aquela igreja. Amém? E por que ele foi deixado lá? Qual que foi o propósito dele ter sido deixado lá? Para realmente, como era uma igreja nova, era uma igreja que precisava de direcionamento. Havia naquela região, né, muitos ensinos falsos, e o apóstolo Paulo precisava de alguém, né, que fosse fiel,
né, que fosse alguém fiel à palavra do Senhor e que refutasse, né, tudo aquilo que vinha sendo, né, ensinado ali erroneamente. Então lá em 1 Timóteo 3,15 diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então aqui a gente vê, né, que a intenção de Paulo era realmente deixar Timóteo ali instruído, né, para que Timóteo pudesse saber o que fazer, né, nas suas responsabilidades pastorais, para que Timóteo pudesse também entender e combater, né, todo o perigo que há, né, nos falsos ensinamentos, né, nas falsas religiões daquele tempo, as seitas que vinha sendo multiplicada, e também, né, uma epístola que vem para trazer um encorajamento, né, ao jovem Timóteo, para que ele pudesse estar sempre pautado na verdade. Então, com certeza, né, essa epístola ela vem, né, para instruir Timóteo a cumprir o que era correto diante do Senhor. E aqui eu, né, pauso para que nós façamos uma reflexão, né, como nós temos preocupado com essa sã doutrina. Porque quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo esse cuidado. Paulo ia ali, direcionava as igrejas, Paulo ia ali, direcionava os pastores, Paulo ia ali, direcionava os seus próprios irmãos, que a gente vai ver as epístolas pessoais, né? Então, quando a gente olha, né, para essas epístolas do apóstolo Paulo, você vê aqui um cuidado. Algumas pessoas podem pensar assim: nossa, mas o apóstolo Paulo ficava pegando no pé da igreja, ficava pegando no pé dos irmãos. Não, querido, ele estava direcionando. O propósito do apóstolo Paulo era fazer com que a igreja não deixasse a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Não deixar as verdades bíblicas. Sabe, amados, nós precisamos estar refletindo sobre isso. Será que no atual momento em que a igreja está vivendo hoje, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, será que nós temos nos preocupado com a sã doutrina de Cristo nos nossos dias? Será que nós temos estimulado os nossos irmãos a serem fiéis à palavra de Deus? Porque tudo aquilo que o apóstolo Paulo repreendia, exortava, direcionava o povo aqui, ele não estava falando nada dele mesmo. E hoje, às vezes, nós, no contexto de igreja, principalmente nós líderes, às vezes a gente direciona, corrige, exorta um irmão, né, direciona a igreja, e muitos não recebem. Muitos não procuram direcionamento. Então aqui eu aprendo um propósito muito importante na vida de todo cristão. É o princípio de autoridade, é o princípio de obediência. É algo que nós precisamos ter muito enraizado dentro de nós. Então o apóstolo Paulo ele vem exatamente para trazer esse direcionamento aqui, para que Timóteo consiga, né, vencer todos os obstáculos que poderiam surgir. Nós podemos aqui também aprender sobre a importância e como se organiza uma igreja. É verdade que uma igreja, amados, ela é um local onde nós nos reunimos para buscar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Mas para que tudo ali, né, aconteça, não dá para a gente fazer de qualquer jeito. Tudo precisa de ter uma organização. E quando nós olhamos para a igreja do Senhor, quando nós olhamos para as instruções aqui do apóstolo Paulo, ele estava ensinando, né, exatamente esses princípios, a importância de termos uma igreja organizada, né? Então, primeira coisa, nós precisamos, né, discernir e distinguir, né, o que é cada coisa dentro da igreja. Então, o que é a igreja local? A casa de Deus.
né, como foi dito por muitos irmãos, um lugar de oração, um lugar onde nós nos reunimos, um lugar de comunhão. Então é um lugar central e é de muita importância na vida do crente, ou seja, nós precisamos entender qual é a importância de nós nos reunirmos como igreja do Senhor. Mas também entendemos, amados, que para sermos igreja, né, nós temos responsabilidades. Nós precisamos desenvolver as nossas habilidades para fazer parte dela. Então, cada um de nós fomos colocados ali com um propósito. E certamente o propósito de Deus na sua vida não é que você seja só um crente de banco, como se falava muito há anos atrás, quando se referia àquela pessoa que ela ia na igreja e ia embora para casa. Ia para a igreja, ouvia a palavra e ia embora para casa. Queridos, o Senhor não tem nos chamado para isso, para ficar estagnados, só para ser um crente religioso, alguém piedoso. O Senhor tem nos chamado para ser mais que isso. O Senhor quer nos usar, seja numa palavra. Às vezes a pessoa diz, pastor, mas eu não consigo nem segurar o microfone. Mas às vezes você consegue alcançar pessoas no seu dia a dia que eu não consigo. Às vezes você vai conseguir ali através de uma conversa. Às vezes você vai evangelizar através do seu testemunho, sem nem abrir a boca. Às vezes você vai evangelizar através de uma dança. Às vezes você vai evangelizar através do louvor. Através de habilidades, dons, talentos que o Senhor te deu. Às vezes você vai evangelizar através da sua hospitalidade. Através de tantas coisas que nós vemos, né? Quantas pessoas sendo usadas por Deus nos mais diversos dons. Então entenda isso. A igreja, ela não é feita só do pastor, não é feita só da liderança. Eles estão ali apenas como direcionadores, porque precisa-se de organização. Mas nós precisamos entender que todos nós fazemos parte desta igreja. Agora, o pastor ele tem um importante papel e uma grande responsabilidade, né, pela vida de cada um dos irmãos. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para Timóteo. Então, é importante que nós venhamos compreender, né, cada um desses papéis nossos como igreja. Entender que nós que formamos a igreja não é feita simplesmente de tijolos, a igreja é feita de pessoas. Entenda isso. Que você e eu possamos compreender de que nós fomos unidos para o mesmo propósito. Agora eu quero te pedir para que você, né, venha abrir a sua Bíblia aí comigo. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Né, nós vamos ver aqui alguns requisitos. Você vai ver que esses requisitos aqui, embora o apóstolo Paulo está direcionando aqui, né, aos líderes, você vai ver que são requisitos que todo cristão deve ter. Olha só. 1 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, às vezes na sua tradução pode vir aí ao pastorado, né? Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo... O que é o bispo? Bispo é pastor, tá bom? É uma nomenclatura para pastor. Então, preste atenção. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Que não ache nele motivo para repreendê-lo. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito.
Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. O que é neófito, pastor? Neófito é o novo convertido, aquela pessoa que se converteu recentemente. Neófito é aquele que está iniciando na caminhada cristã. Então é importante, né, que nenhum pastor seja neófito, ou seja, não dá para hoje alguém se converter e amanhã a gente levantar ele como pastor. É importante, né, que tenha conhecimento. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto ao diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdia ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcança para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo está falando de dois oficiais da igreja. O pastor, que é o oficial que, digamos que ele tem o maior destaque dentro do contexto eclesiástico. E depois, abaixo do pastor, nós vemos aí a ação dos diáconos. Então o diácono, amados, ele é um oficial da igreja. O diácono é um ministério muito importante para a igreja. Porque quando se torna necessária uma decisão, reúne-se um concílio, e geralmente o concílio que é levado isso é através dos diáconos. Então aqui a gente vai ver a importância, né, de como tanto o pastor quanto o diácono, as características, os requisitos para que você seja um líder, para que você se torne um líder segundo aquilo que o Senhor espera. Então nós precisamos estar atentos a isso. E quando nós olhamos, né, aqui para este texto que nós lemos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está falando de diversas áreas da vida, né, do líder. Primeiro, está falando da área familiar, né? Falando aqui que tem que ser marido de uma só mulher. Está dizendo que tem que criar bem os seus filhos, direcionar a sua casa. Depois ele vai falar que o líder ele precisa ser emocionalmente curado. Queridos, nós precisamos buscar isso todos os dias. Ele vai falar da área pessoal, né? Que não pode ser gananciosos. Eu acho muito estranho quando às vezes a gente ouve testemunhos, né, de líderes, pastores e até irmãos da igreja que compram e não pagam, né, situações que acontecem. Não estou dizendo de um descontrole financeiro que algumas pessoas podem passar, principalmente no momento que nós estamos passando, mas eu digo daquela pessoa que tem o costume de comprar, ter dificuldade para pagar e achar que isso está tudo bem. Não está tudo bem. Aqui fala também sobre a área social, como nós lidamos lá fora com as pessoas. Porque ser crente dentro da igreja, irmãos, é muito fácil. Ser um pastor dentro da igreja é muito fácil. Mas ir lá na sua casa, ir lá no seu meio de trabalho, como tem sido a sua caminhada cristã? E por fim ele fala sobre a área ministerial. Ele fala sobre a importância de nós exercermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer com zelo, com amor, com dedicação. E tudo isso ser feito de maneira irrepreensível, ou seja, de maneira onde as pessoas não achem em nós motivo para nos repreender,
Então nós precisamos estar sempre atentos. Então aqui o apóstolo Paulo está ensinando sobre a importância, né, desses requisitos dentro da liderança de uma igreja sadia. Amém? E que nós possamos buscar isso a cada dia mais, né? Eu creio nisso. E depois o apóstolo Paulo vai falar, né, também com Timóteo sobre a defesa da sã doutrina, sobre a importância, né, de Timóteo estar aí, né, refutando, né, os falsos mestres, os falsos ensinos que estava acontecendo ali, né, no tempo de Timóteo em Éfeso. Então é muito importante que eu e você entendamos aquilo que o apóstolo Paulo instruiu Timóteo, para que nós pudéssemos andar em amor, né, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,5. Né? E ele vai continuar instruindo a Timóteo, né, lá em 1 Timóteo 1,8, mandando ele fazer o uso legítimo da lei, ou seja, nós precisamos não só compreender a palavra, como ensinar aquilo que nós temos vivido. Ele vai falar lá no capítulo 4, versículos 6 e 16, sobre a importância, né, de nós nos alimentarmos com a palavra, né, da fé, ou seja, a palavra de Deus, e também da boa doutrina. É muito importante, irmãos. Às vezes a gente se alimenta de tanta sujeira, de tanta coisa do mundo. Às vezes a gente se alimenta mais das notícias de um noticiário, mais das redes sociais. A gente tem se alimentado muito mais dessas coisas do que da palavra de Deus. Algumas pessoas dizem: nossa, mas eu estou tão depressivo, eu estou passando por isso, por aquilo. A pessoa está com medo, a pessoa está com isso, está com aquilo, mas não para analisar. Às vezes está faltando tempo de oração, às vezes está faltando tempo com a palavra de Deus. E tudo isso, né, que o apóstolo Paulo está direcionando Timóteo aqui é aquilo que se aplica a nós. Então, às vezes, o que a gente tem vivido, aquilo que nós temos colocado diante dos nossos olhos, tem praticamente destruído a nossa vida. E nós precisamos estar atentos a isso. Depois, lá no capítulo 4, versículo 13, ele vai, né, direcionar Timóteo sobre a importância da leitura, a exortação e o ensino. A palavra de Deus, amados, ela serve para que nós possamos conhecê-la, para que ela possa nos moldar. Quando fala em exortação, está falando sobre a maneira como a palavra de Deus nos confronta. Então, se a palavra não nos confronta, nós precisamos rever se realmente tem sido a palavra de Deus que tem sido pregada a nós. E, por fim, a palavra de Deus, ela nos ensina. O que é o ensino? O ensino é isso que nós estamos fazendo aqui, ó, direcionando as pessoas, comunicando aquilo que o Senhor tem, né, nos presenteado. Então, ensinar, né? E ensinar o quê? Ensinar qualquer coisa? Não, ensinar a palavra de Deus. Eu e você precisamos estar cada vez mais ligados à palavra do Senhor. Então é muito importante que nós compreendamos tudo isso. E, por fim, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo sobre os diversos deveres pastorais. E ele vai orientar Timóteo a respeito de situações, circunstâncias que ele enfrentaria ao longo do dia a dia pastoral. Olha só, tanto que pastor precisa estar atento. Então ele precisava cuidar de todos os crentes. Você já parou para pensar nisso? O pastor, ele precisa, a palavra pastor, ela remete a quê? Quando a gente fala pastor, a gente já lembra do pastorzinho de ovelhas. Então, o pastor, ele cuida de um rebanho. Ele pode cuidar de um rebanho de ovelhas, ele pode cuidar ali de um rebanho de gado, mas o pastor, ele cuida de um rebanho de pessoas, né? Então, ali o apóstolo Paulo está dizendo: ei, fique atento à necessidade dos irmãos. Depois ele vai falar para Timóteo, lá no capítulo 4, né, no versículo 11, né, sobre a importância, né, de ensinar.
ou seja, ensine. Então, aí nós vemos, né? Cuidar de todos os crentes, então, é se preocupar com as pessoas, é ensinar, né? É realmente pregar a palavra de Deus. Nós precisamos também cuidar, né? Através da exortação, como eu disse, nós precisamos direcionar as pessoas, repreender quando for necessário. O apóstolo Paulo aqui orienta, né, Timóteo sobre os momentos de indisciplina. Aqui vai falar também sobre a importância de nós vivermos uma vida, né, profissional, né, de acordo com a palavra de Deus. Então você que é empregado de alguém, que nós possamos ser servos de verdade, não só para, né, satisfazer a vontade dos patrões, mas verdadeiramente ser servo, né, como se estivesse fazendo para Cristo. Ele orienta também as pessoas a respeito, né, das riquezas. Por quê? Porque tem muitas pessoas que se perdem em meio às riquezas. E isso é uma realidade, queridos. Muitas pessoas, elas não nasceram para ter recurso financeiro. Eu acredito que há pessoas que o Senhor nem permite que essa pessoa tenha recursos financeiros, porque pode ser que essa pessoa não continue mais na sua presença. Mas a realidade, amados, é que nós temos que ter muito cuidado, porque a riqueza, ela não é um pecado. O que se torna um pecado é daquilo que nós fazemos das riquezas. Se nós fazemos das riquezas o nosso Deus, aí se torna um pecado. Mas se nós fazemos das nossas riquezas, ou dos nossos bens, ou dos nossos recursos financeiros, um canal para abençoar pessoas, um canal para estar semeando na vida do outro, isso sim é bênção. Então é importante nós entendermos o que é prosperidade. Depois nós vamos ver, né, o apóstolo Paulo falando sobre o dever do jovem Timóteo, né, dos pastores, a agir com sabedoria. Nós precisamos buscar sabedoria do alto, sabedoria de Deus, para poder agir em cada circunstância. Depois ele vai dizer, olha, permaneça firme na fé. Há momentos difíceis, queridos. Há momentos em que líderes pensam, eu vou desistir, por que eu tenho que fazer isso? E com certeza o apóstolo Paulo estava ali antecipando isso, né, a Timóteo, dizendo, ei, vai haverá momentos que você sentirá vontade de desistir. Continua, permanece firme na fé. E finaliza dizendo, busque sempre a santificação. Ou seja, eu e você precisamos estar sendo santificados todos os dias. A santificação era o processo de todos os dias, eu e você vencermos os nossos pecados. A santificação é o processo de todos os dias nós vencermos as nossas vontades. Então, com certeza, nós precisamos buscar essa santificação. Então, essa epístola, ela vem, né, nos ensinando muitas coisas. E é uma epístola que vem, literalmente, trazendo aí para Timóteo, né, um direcionamento de como ele deveria estar atuando, né, ali no seu ministério pastoral. Então, para concluirmos nessa primeira lição, nós precisamos entender, né, que você, ao ler essa epístola de Timóteo, você vai identificar tudo isso que nós aprendemos aqui, até aqui nessa primeira lição, e você vai identificar aí, né, quando o apóstolo Paulo, né, chama ali ele de filho, né, lá no versículo 2, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que ele chama ele de filho? Filho na fé, porque, queridos, nós, né, temos os nossos pais, né, biológicos, mas também há pais, né, que nos formam ao longo da nossa história. E aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo como um pai na fé de Timóteo.
O que é o pai na fé? É aquele que vai te direcionar. Isso não tem nada a ver com idade. E nós vamos ver isso, né, agora na segunda epístola de Timóteo. Né, ele trabalha muito esse aspecto com Timóteo sobre a importância, amados, de nós entendermos o nosso chamado, né, e cumprirmos ele segundo o que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? Então que nós possamos guardar isso no nosso coração, que nós possamos entender o que é aí ser a igreja do Senhor, que não é só o templo, não é só, né, o prédio, mas que são os crentes, aqueles que buscam. Que dentro desta igreja existe sim uma organização, existe sim um direcionamento, existe sim, né, ali os oficiais da igreja. E eles não estão ali porque são melhores, eles estão ali simplesmente porque foram escolhidos por Deus, conduzidos por Deus e direcionados pelo Senhor, né, a cumprir este papel. Mas que todos nós, como cristãos, possamos cumprir também o nosso papel, né, e viver o melhor do Senhor na nossa vida. Amém?